tudo bem com vocês? Hoje vamos responder uma questão, né, de limites de continuidade, exercício 11 da lista limites de continuidades. É um exercício, né, de limites laterais, onde diz, né, que x, a gente tem f de x, se x ele for menor que 1, 3 se x é igual a 1, vamos ter, né, a forminha 2 menos x ao quadrado, né, se x estiver entre 1 e 2, ou seja, tem que ser valores maior que 1 e menor ou igual a 2. E vamos ter x menos 3 se x for maior que 2. Então, vamos responder a letra A, né? Limite de f de x, quando esse limite estiver tendendo a 1. Ou seja, né? A 1 pela esquerda, né? Então, a gente tem aqui, né? A 1 pela esquerda, então vai ser valores menores que 1. Então, a gente tem o próprio x. Então, vamos ter 1, né? Quando esse limite tender a x pela esquerda, ele vai tender a 1. E vamos fazer aqui como seria que a gente iria colocar, né? Aqui a gente tem x, aqui a gente tem y na reta cartesiana. Então, quando esse limite tender a 1 pela esquerda, ele vai se aproximar de 1, né? Então, vamos ter 1. Ele, da mesma forma que ele vai se aproximando aqui de 1 pela esquerda, ele tende a 1. Então, agora o entre 2, a letra B, né? A gente tem que o limite de f de x quando x tender a 1 pela direita. Então, será valores maior que 1. Então, a gente tem aqui essa forminha, né? Que é para valor maior que 1. A gente vai ter 2 menos x ao quadrado, que vai ser 2 menos 1, porque 1 ao quadrado é 1. A gente tem 1. Então, né? Quando esse valor tender a 1 pela direita, esse valor também vai se aproximar de 1. Então, vamos ter a mesma coisa aqui, né? No gráfico, que seria aqui. Se ele se aproximar de cá também, né? E vamos ter o limite de f de x quando x tende a 1. Então, aqui, esse limite vai existir porque o x tendendo a 1 pela direita e x tendendo a 1 pela esquerda, a gente encontrou a mesma raiz. Então, né? Isso diz que existe, né? Na regra de limites laterais, é preciso, né, que as duas raízes sejam iguais para poder existir um limite. Então, quando a gente viu que vamos ter 3 se x é igual a 1, então esse limite de x, quando x tende a 1, vai ser a 3. Quando o x for exatamente a 1, no caso. Então, a gente tem aqui, vai ser igual a 3. E a bolinha fica fechada, né? Porque ele vai ser exatamente 3 quando chegar nesse ínter. Então, agora a gente vamos responder, né? A questão D, que a gente tem, né? Que esse limite de f de x, quando o x tende a 2 pela esquerda. Então, é um valor que vai se aproximar de 2. Então, vai ser menor que 2. Então, a gente tem essa forminha aqui, né? Para valores menores ou igual a 2, que é 2 menos x ao quadrado. Então, a gente tem 2... menos 4, que como x é 2, a gente tem 2 vezes 2 vai dar 4. Então, a gente tem menos 2, né? Então, quando esse valor, né, se aproximar de 2 pela esquerda, ele vai se aproximar de menos 2. Agora, a gente tem o limite de f de x quando o x tende a 2 pela direita, né? Então, tem que ser valores maiores que 2. Ou seja, a gente tem que... quando x é maior que 2, a gente usa x menos 3. Então, a gente tem x menos 3, que temos 2 menos 3, que temos menos 1. Então, quando esse valor se aproximar de x, de 2 pela direita, que ele vai ser igual a menos 1. Ou seja, né? E a letra F, a gente tem que o limite de f de x quando x tende a 2. Então, a gente sabe que esse limite não existe. Por que não existe? Porque o x tendendo a 2 pela esquerda deu menos 2 e x tendendo a 2 pela direita, né, deu menos 1.